canal Bushcraft Luz. Obviamente um vídeo sobre Bushcraft, técnicas de sobrevivência, como não podia deixar de ser. Ora bem, lembram-se da resina que eu recolhi no último vídeo, aquela resina toda, dos vários pinheiros, quando vos mostrei quais os sinais aos quais estar atento para encontrarmos resina, etc, etc. Lembram-se daquela resina toda que recolhemos no último vídeo? O que eu vou fazer hoje com essa resina vai ser uma cola. Se calhar alguns de vocês que não estão muito familiarizados com estas coisas podem pensar, então mas a resina por si só já é um bocado aderente, adesiva, fica às vezes colada nas mãos, isso só não chega como cola? Não, não chega. Ela assim, como está, para além de ser uma cola fraca, é bastante quebradiça. Não tem resistência, pode estalar, é estaladiça, não tem a consistência correta. Vamos ter que adicionar mais um componente ou outro para termos essa cola. É uma receita, entre aspas, bastante fácil de fazer, não tem grande dificuldade, é isso que eu vos vou mostrar hoje neste vídeo. Comece já por apimentar o vosso gosto com algumas imagens de extrema importância que a cola feita a partir de resina pode ter. Em primeiro lugar, numa situação, por exemplo, de sobrevivência de maior duração, não seja assim de curto prazo, em que tenhamos que tentar obter comida, podemos, por exemplo, se conseguirmos fazer pontas de flecha a partir de lascas de pedra, por exemplo, lascas de sílex, ou inclusivamente vidro, lascando vidro, etc, etc, vai-nos dar bastante jeito essa cola de resina se queremos fixá-la num ramo direito e comprido que sirva de haste de flecha. Obviamente a cola é excelente para essa utilização. Podemos ainda utilizá-la para fixar as próprias penas da flecha, uma flecha primitiva ou improvisada que façamos no mato, como estão a ver aí nas imagens do vídeo no qual eu irei utilizar esta cola que vou fazer hoje. Utilizar apenas um fio para atar as penas ou atar a ponta não é o suficiente para elas ficarem ali bem fixas e resistentes. É necessário utilizar algum tipo de cola e a cola de resina é extremamente útil para isso. Podemos utilizar a cola de resina, por exemplo, para colar algum tipo de ferramenta, como estão a ver aí nas imagens, para ser utilizada na própria lascagem de pedra, para fazer utensílios cortantes primitivos ou inclusivamente as próprias pontas de flecha. Nesse caso eu colo para dar mais resistência e só depois é que lhe vou dar umas quantas voltas e uns quantos nós com alguma espécie de corda ou algo que sirva de corda. Nesse caso estou a utilizar uma raiz de um pinheiro e depois ainda coloco mais uma camada de resina por cima para ficar bem resistente. Podemos utilizá-la para reparar material e isso está perfeitamente documentado através de testemunhos de épocas mais antigas, épocas mais primitivas, como por exemplo a reparação de canoas, no caso da canoa sofrer um rombo, ficar com um buraco. Aliás, eu inclusivamente fiz isso com um cantil, estão a ver aí nas imagens, um cantil tinha um buraco, utilizei esta cola de resina, testei-a e funcionou muito bem. Numa situação de sobrevivência o cantil é extremamente importante para poderem recolher e transportar água se estiverem numa situação em que se estão a auto-resgatar e a percorrer terreno. Tem que ter um meio de transportar essa água. Se ficarem sem esse meio, estão em grandes sarilhos, cola de resina pode resolver o problema. São apenas alguns exemplos da extrema importância e multifuncionalidade que este tipo de cola pode ter para nos ajudar numa situação de sobrevivência ou simplesmente para praticarmos as nossas técnicas de bushcraft e facilitar a nossa vida do mar. Já tenho aqui a minha resina que eu recolhi, se bem se lembram, no último vídeo, tal como disse. Já está ela, aqui guardada dentro desta badana. E então, estas badanas, estes pedaços de tecido, são excelentes para guardar todo o tipo de material, para transportar e guardar, como estão aqui a ver. Eu, em primeiro lugar, o que eu fiz foi tentar limpar os vários pedaços de resina ao máximo, tentar, entre aspas, purificá-la ao máximo, tirando a maior parte das impurezas, bocadinhos de casca minúsculos. Tive um trabalhão enorme a tentar tirar o máximo possível de impurezas, e isto é muito importante porque senão pode afetar a resistência da resina, aliás, da cola, e torná-la também quebradiça. Vejam, neste momento, estão a ver este bloco? Olhem, querem ver?
estala. Estão a ver? Ela cola, mas é quebradiça. Assim não vai funcionar. Então, o que normalmente o pessoal costuma fazer, das duas uma. A primeira forma é utilizarem resina e carvão. Juntarem resina com carvão. Atenção que eu não falo de cinza. Não é cinza. É resina e carvão. Apesar de que depois vão moer o carvão num pó muito fininho, quase como se fosse pólvora, mesmo uma coisa muito fininha, é diferente de se utilizarem cinza. Devem utilizar carvão. Opa, carvão onde é que podem obter? Simplesmente o carvão resultante de uma fogueira que vocês façam, à partida. Quais é que são as quantidades se fizermos desta maneira? As quantidades vão ser 3 partes de resina para 1 parte de carvão moído. Ou seja, o carvão moído só vai ser, a nível de quantidade, só vai ser 1/4 da receita total. Vai ser 1/4 de carvão para 3/4 de resina. Ou seja, esta quantidade de resina vai ter que ser 3 vezes maior do que a quantidade de carvão. Por isso, seria talvez, sei lá, uma coisa para aí assim de carvão. Talvez. Pá, estão a ver? Isto tudo de resina e assim um bocado de carvão moído aqui, em pó. Outra maneira de se fazer é, para além de utilizar carvão, utilizar uma fonte vegetal, nomeadamente, o que o pessoal costuma fazer é, se tiver acesso a isso, mais uma vez, usar fezes secas de animais herbívoros. Fezes de coelho, fezes de veado, pá, qualquer animal que seja herbívoro, as fezes quando secam, não sei se já viram, ficam com uma consistência, parece quase palha seca. É quase tudo só palha, muitas vezes nem aquelas fibras ficam todas, não são totalmente digeridas. E se desfizermos isso, lá está, num pó fino, e juntarmos isso, o carvão e a resina, estes 3 componentes, temos uma cola muito boa. Aliás, esta provavelmente será a melhor maneira de se fazer. Contudo, nem sempre o pessoal tem acesso, obviamente, a este tipo de recurso. Muitas vezes o pessoal não encontra. Então o que é que o pessoal faz? Ou utiliza só o carvão, na proporção que eu disse, ou então pode fazer uma coisa que é, se encontrarem erva seca, podem utilizá-la também em substituição das fezes secas de herbívoros. As proporções aqui vão ser mais ou menos 2 partes de resina para 1 parte de carvão com erva moída. Ou seja, nós vamos ter uma quantidade de carvão moído e de erva moída que vão ser iguais uma à outra, e elas as duas em conjunto vão ser metade da quantidade de resina que está aqui. Lá está, para termos 2 partes de resina para 1 parte de carvão e erva moída em conjunto, as duas. Vocês obviamente podem fazer isto, e será essa a situação mais desejável, utilizando um recipiente metálico. Por exemplo, utilizando uma caneca. Eu por acaso até tenho aqui uma, mas eu vou fazer da forma mais improvisada possível para que vocês vejam que também dá desta forma. Mas o ideal seria obviamente ter alguma espécie de recipiente, uma caixinha metálica, um copo metálico, qualquer coisa, ou inclusivamente, por exemplo, uma concha assim grande de uma praia, se estiverem junto à costa, carapaça de uma tartaruga, qualquer coisa que sirva de recipiente para podermos derreter a resina e para podermos juntar as quantidades. Esta será a situação ideal. Apesar disto, podemos fazer, tal como disse, de forma improvisada, utilizando, por exemplo, uma pedra assim, deste género, venham cá ver, uma pedra que idealmente tenha no meio, assim, uma espécie de uma concavidade. Podem ver que esta pedra aqui, este pedregulho, faz aqui uma espécie de concavidade, e de resto, no resto da superfície é relativamente plana. Não deve ser deste género que vocês estão aqui a ver. Porquê? Porque ao colocarem a resina aqui, quando colocarem a resina ao fogo, ou perto do fogo, vá lá, para ela começar a derreter, obviamente ela vai ficar líquida e vai escorrer por aqui abaixo e vão perder a resina quase toda. Portanto, ou arranjam uma pedra o mais plano possível para ficar a resina mais ou menos contida na superfície quando a derreterem junto do fogo, ou melhor ainda, algo que tenha até uma espécie de uma concavidade, e é isto que eu vou utilizar. Outra coisa importante, ela tinha um bocado de terra e pó, eu já a limpei, e se repararem tem uma superfície
extremamente suave. Não é nada granulosa, não é como por exemplo esta que está aqui atrás. Eu quero evitar rochas granulosas, porquê? Porque ao processar o carvão e o resto do material, quando tiver a moê-lo, se a pedra for granulosa e não for assim suave, uma superfície compacta, suave como esta, os próprios grânulos, isto é por experiência própria, estes próprios grânulos, estes bocadinhos de pedrinhas, podem-se ir desfazendo e misturar-se à minha receita e prejudicar todo o processo e o resultado final. Okay? Esta zona aqui também é bastante suave, bastante lisa, e é isso que eu vou utilizar para moer o meu material e evitar juntar impurezas aqui à receita. Outro pormenor ainda antes de avançarmos é em relação ao carvão. O carvão que vocês vão recolher deve ser carvão puro, carvão mesmo, carvão, depois da madeira já ter queimado completamente. Deve ser algo deste género, estão a ver vocês? Partem ao meio. Pá, isto é só carvão puro, estão a ver? Carvão. Não há qualquer sinal de madeira por queimar. Okay? Deve ser assim e devem, portanto, obviamente, evitar coisas deste género. Estão a ver aqui? Este pedaço de carvão não está totalmente carbonizado. Eu, se o desfizer, por exemplo, esta zona aqui, ó, mesmo esta zona aqui, se eu a desfizer, ainda vou apanhar partículas de madeira por queimar. O que é que isto vai fazer mais uma vez? Vai introduzir impurezas na minha receita, coisa que eu não quero. Aqui uma dica para vocês é, para obterem o carvão, aquele carvão que eu misturei aqui, de uma fogueira, atenção que não podem deixar a fogueira muitas vezes queimar na totalidade, porque senão podem correr o risco de só obter cinza. E então o que podem fazer, venham cá ver, é, para terem certeza que só têm mesmo carvão puro, sem ter mais nenhum componente, sem ter madeira por queimar, é fazer assim uma espécie de um buraco, por exemplo aqui, coisa pequena, desta forma, agarrar, por exemplo, aqui numa destas brasas, ó, está-se a desfazer, agarrar numa destas brasas, e se ela tiver assim, estão a ver? Completamente incandescente, isto é carvão. Só que para, eu vou tirar aqui mais para ver se vocês veem, só que para isto não se consumir até só haver cinza, basicamente tem que cortar o oxigênio, agarrar, tapar, tirar o oxigênio e deixar arrefecer. Pá, obviamente tiro mais umas quantas para ter a certeza que depois tenho um bom carvão. Obviamente a resina, lá está, é adesiva, não se vai esmigalhar e desfarolar na totalidade, porque vai-se agarrar um bocado uma à outra, portanto os pedaços vão-se agarrar um bocado uns aos outros, mas eu quero desfarolar um bocadinho para ter a noção, em primeiro lugar, da quantidade que tenho que comparar com a quantidade de carvão e erva, e em segundo lugar, porque ao fazer desta forma ela depois derrete mais facilmente. Entretanto, quando estou a processar, a fazer este tipo de processamento, a desfazer a resina mais, vou tendo atenção a alguma impureza que tenha ficado da altura em que eu estive a purificar, por assim dizer, a resina, em que eu estive a escolher quase bocadinho a bocadinho e a tirar a maior parte das impurezas, alguma que tenha escapado assim de maior. Quando estou a desfazer nesta fase, eu vou verificar isso e vou tirá-la. Por exemplo, aqui, está para aqui uma, está aqui. Estão a ver? É para isto que também serve este processamento. Lá vai o pó de resina, todo lá para baixo. O carvão em conjunto com a erva seca vai ter que ser algo assim, para aí tipo esta quantidade, estão a ver? Metade. Moê-los da melhor forma, até termos um pó muito fino. Qualquer bocado fica assim maiorzinho, vai enfraquecer a cola
e vai torná-la quebradiça. Então nós queremos moer isto tudo muito bem. Vamos lá ver agora se isto chega. Se calhar até é demais. Yep. Chega e sobra. Temos que juntar isto aqui. Estão a ver estes bocadinhos? Estes bocadinhos aqui maiores. Ou desfazemos-los à mão ou retiramos-los para fora. Perceberam? Queremos isto mesmo em pó. Temos de ver bem qual é a quantidade, espalhá-la assim mais ou menos como fizemos à resina. Temos esta quantidade de carvão. Quer fazer isto longe, um bocado longe aqui do material que já está preparado. Provavelmente ainda mais moído, mais. Atenção que nenhum destes materiais deve estar assim, molhado ou com grande umidade. Deve estar o mais seco possível. Obviamente não quero aqui conteúdos de água misturados. Estão a ver este pó? Eu vou tirar a camada de cima. Ó, estão a ver? Parece que está a nevar. Vê-se? Tirar a camada de cima que eu não quero. Quero mesmo que ficou no fundo. Tirar estes bocadinhos maiores, não quero. Nada disto. Esta camada maior também. Tirar. Aqui este pozinho que ficou. Oh, estão a ver como eu caio? Vê-se? Oh, estão a ver? Parece canela. É isto que eu quero. Carvão. A erva moída em conjunto, um com o outro, são metade, mais ou menos, da quantidade que temos de resina. São estas três quantidades, estes três ingredientes, desta forma, que agora vamos juntar no processo que eu vos vou mostrar a seguir. Vamos lá embora. Bom, e agora é simples, já tenho aqui uma fogueira construída à minha frente, como podem ver. É só agarrar nos três componentes da cola, misturá-los. Posso já misturá-los agora, aqui mesmo no pano. Tudo aqui bem misturado. Dar-lhe assim uma agitadelazinha aqui. E agora o que eu vou fazer é colocar a pedra junto ao calor. Aqui para cima esta mistura. Com cuidado. Quero ter aqui bastante calor. Junto a esta pedra. Assim. Atenção que a resina é bastante inflamável. E por isso, às vezes pode pegar fogo quando depois está derretida, porque está muito perto das chamas. Atenção a isso. Estão a ver aqui, ó, tá? Esta zona toda já líquida. Se não tem cuidado vai começar... está tudo a derreter. Se não tem cuidado vai começar a escorrer para além. Atenção. Eu não quero nada disso. Vou puxar isto para aqui. Esta pasta. Se repararem, neste momento estou a fazer uma fogueira quase tipo meia lua. Quase tipo assim, em semicírculo. Oh, não quero isto. Não quero isto. Não. É isto que eu não quero. É isto. É isto que eu não quero. E é o que pode acontecer. Estão a ver? É isto que eu não quero. É isto que eu não quero que aconteça. E à medida que isto vai ficando mole, eu quero ir misturando com o resto da mistura que ainda está seca. Há aqui parte que ainda não está coisa. Agora é que temos uma camada de brasas enorme. Isto aqui por baixo está quente.
atravia mesmo a colocar totalmente a pedra cá em cima, a ver se aquelas brasas são suficientes para aquecer isto, tal e qual uma placa de um fogão, uma placa elétrica. Oh yeah. Vai ficar bem quente a pedra. Esta pedra é muito grossa, muito espessa, como estão a ver, por isso primeiro tive de deixar isto fazer uma grande camada de brasas até poder colocá-lo em cima das brasas. Basicamente o que eu estou a fazer ao proceder desta forma é aumentar a temperatura das brasas. Aí, agora está, acho que se vê bem. Está a borbulhar bem. Quer dizer, mais ou menos. Isto é sinal. Oh yeah! Isto é sinal que a pedra está a ficar extremamente aquecida, tal como eu queria, como uma placa de um fogão. Mas ainda quero que isto fique mais. O segredo disto é ir aumentando a temperatura da pedra. E para o fazermos, para irmos aumentando a temperatura disto, basicamente é irmos fornecendo brasas sucessivamente, ou seja, sucessivamente, à medida que elas se vão gastando ou estão a ficar mais fracas, adicionar pauzinhos. Neste momento já é para aí o quarto ou quinto fornecimento de troncos, assim, destes tronquinhos que eu adiciono. Para misturar completamente os vários ingredientes o mais possível uns com os outros. Se repararem, agora no final, para elevar mesmo a temperatura da rocha, coloquei ramos a arder quase toda à volta, mesmo aqui nesta zona mais da frente e tudo, quase toda à volta da pedra. A pedra está mesmo bem a ferver, estão a ver? Com as brasas que estão lá por baixo, olhem para isto tudo. A consistência que nós queremos, quando isto está derretido, espero que consigam ver, é uma consistência assim suave, parece quase seda. Estão a ver? As zonas mais derretidas, algumas zonas estão ainda em pasta, mas as zonas mais derretidas têm uma consistência assim, parece quase seda, assim suave, espelhada. Estão a ver? Assim com um brilho, assim, uma coisa uniforme, espelhada. Sabemos desta forma assim que temos uma boa mistura. Então o que eu vou fazer agora é agarrar, pode ser já neste pau. O que eu costumo fazer, e o que era feito antigamente, era enrolar assim à volta, o mais que conseguirmos, tirar assim um pedaço, ver se isto não cai, deixar arrefecer. Isto basta arrefecer um bocadinho, isto arrefece rápido, basta arrefecer um bocadinho e é moldável com a mão. Outra característica é, quando moldamos isto com a mão, isto deve ser, estão a ver, ó, deve ser assim uniforme, não deve ter grandes calombos, assim, pedaços rijos, nem nada. Deve ter uma consistência assim parecida à plasticina, estão a ver? Algo deste género. Fácil de moldar com a mão e que não fica agarrado à mão. O pessoal às vezes pensa, se calhar vou aquecer aqui um bocadinho nisto, só para moldar melhor. O pessoal às vezes pensa, então mas isso, supostamente, resina e tal, supostamente isso é uma cola. Então se isso é uma cola, supostamente agora devia-se colar tudo às tuas mãos, negativo. Está a ver? Está bastante mole, parece mesmo plasticina. A propriedade que isto tem, o facto que faz isto colar, é que isto, agora, quando está assim mole, é facilmente moldável. Vocês moldam à superfície que querem e quando isto arrefecer na totalidade vai ficar duro, rijo mesmo, rijo. E é isso que vai fazer as duas superfícies ficarem juntas uma com a outra. É quando isto solidificar totalmente e ficar mesmo rijo, as superfícies, ou o que vocês querem que fique colado, fica colado. E agora posso ir aqui outra vez, mais um grande pedaço. Aqui nós fizemos uns bons pedaços de resina. Estão a ver? Sim. Oi. Também não me quer queimar. Isto ainda está um bocadinho quente. Estão a ver? Basicamente, ó,
não tem assim, que eu sinto à primeira vista assim, irregularidades, pedaços duros, nem nada. Está bastante uniforme, molda-se à minha mão com plasticina. É isto que eu quero. É isto, meus amigos. Vou colocar aqui ao lado, deixar arrefecer totalmente, agarrar no outro pauzinho e tirar o resto. Ainda temos aqui. Quero só pôr aí umas imagens, porque eu entretanto resolvi fazer um terceiro pauzinho com cola de resina. Achei que os 2 pauzinhos que tinha, se calhar poderia não ser suficiente para o que eu tenho em mente, para os projetos de futuros vídeos que eu tenho aqui na cabeça. Então fui recolher mais resina, como estão a ver nas imagens, esmaguei-a bem, esmaguei o carvão e entretanto também desfiz a erva e depois comparei, vi mais ou menos com a lata ao pé que era metade da quantidade, meti a lata ao fogo e vocês vão ver que a resina rapidamente derreteu e depois foi só adicionar o carvão e, aliás, a mistura do carvão, depois da resina derreter, a mistura do carvão moído com a erva moída e facilmente obtivemos a cola de resina muito mais rapidamente. Vão ver, rapaziada, não tem nada a ver com a utilização de métodos improvisados como fizemos ao longo do vídeo. Pá, uma grande quantidade, olhem para isto. Vai dar para fazer aqui uns bons projetos e umas boas tarefas. Então agora é simples, pá, posso agarrar, meto, por exemplo, dentro aqui deste pano, desta badana, cá para dentro, e é só seguir viagem. Se a quisermos utilizar posteriormente, basta fazer uma pequena fogueira, ou inclusivamente até com um isqueiro podem fazer isso, mas uma pequena fogueira serve. Aquecem a resina junto da fogueira, cuidado para aquilo não pegar fogo porque é meio inflamável, mas aquecem até ela começar a derreter e utilizam, como estão a ver nas imagens do cantil, que é um vídeo que eu vou fazer a seguir, as imagens do cantil, da reparação do buraco do cantil, é só, quando ela vai derretendo, é só depois barrarem na superfície que querem colar ou que querem reparar e utilizar dessa forma. Obrigado por terem assistido ao vídeo, espero que gostem. Aliás, espero que tenham gostado, sinceramente. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante muscular técnico de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, como sempre, e vemo-nos no próximo vídeo.